Tudo mais é derivado da realidade física. Ninguém nos sentou e nos fez decorar isso. Mas todos nós simplesmente entendemos. É assim que é, e é muito difícil pensar de outra forma. Acontece que nossa realidade física não é fundamental, que nossa realidade física é virtual. E lá, em 2002, quando isso foi publicado, eu e o Dr. Edward Fredkin, outro físico, e algumas outras pessoas eram praticamente os únicos que conseguia encontrar em qualquer lugar na internet a ideia de que a realidade virtual era uma boa ideia. Estava correta, isso foi há pouco mais de uma década. Hoje, a realidade virtual. E, com isso, quero dizer que nosso universo é baseado em informações. É calculado. Isso significa que é uma simulação. Isso significa que é uma realidade virtual. Então é isso que queremos dizer com realidade virtual. É um universo computado e a informação está realmente na base de tudo. É como um jogo... É como World of Warcraft ou The Sims. É um jogo de realidade virtual? Bem, se você tem um jogo, precisa ter um propósito. Você não cria um jogo sem motivo e você precisa ter um processo que funcione para o jogo. E minha teoria da consciência então explica o jogo e como ele surgiu. Por que ele teve que ser da maneira que é. Porque não é apenas que eu invento essa coisa sobre um jogo, mas eu começo com minhas duas suposições, sobre consciência e evolução. Tudo mais é, como eu disse, uma derivação lógica. Então, o propósito do jogo tem que ser, você sabe, esse propósito. Caso contrário, toda a lógica, você sabe, não funciona. E o processo tem que ser da maneira que é, porque é apenas o resultado de um processo lógico. Então, nada disso está introduzindo novas suposições estranhas, nenhum. Novo, problema difícil, nenhuma. Nova paradoxo é criado. Basicamente, isso apenas responde ao que foi enviado. Então, é mais ou menos isso que eu fiz e de onde eu venho. Sabe, de onde eu vim, porque... Sabe, porque estou falando sobre realidade virtual. E eu acabei de terminar um workshop aqui. Com cerca de 80 pessoas, mais ou menos isso. E a maioria das pessoas entra com a ideia... Isso é realmente estranho. Isso é estranho, mas estou interessado. Porque eles estão interessados na natureza da realidade e em como a realidade funciona. E qual é o papel deles nisso? E o que eles devem fazer para jogar o jogo melhor? E, geralmente, quando chego ao final, e estou principalmente explicando o processo lógico, quase todo mundo entende. Então não é tão difícil. Você não precisa de um diploma em ciências para entender isso. E isso faz sentido para mim, porque... Você sabe, se você realmente entende uma solução fundamental, você deve ser capaz de explicá-la para qualquer pessoa. Qualquer pessoa razoavelmente inteligente deveria ser capaz de entender. Se você precisa ser um matemático ou um físico, se você precisa de 5 páginas de matemática para explicar isso, então, provavelmente não é fundamental. Quer dizer, pode ainda ser verdade, mas não é fundamental. As coisas fundamentais precisam ser diretas. Elas precisam ser bastante simples, porque são grandes conceitos em um nível fundamental. Agora, esses fundamentos podem se juntar e criar todo tipo de coisa complicada, que precisa de 4 páginas de matemática para explicar. Mas as coisas muito fundamentais no começo são diretas, simples, básicas. Não são tão difíceis de entender uma vez que você consegue fazer as mudanças de paradigma. A grande mudança de paradigma é que isso é uma realidade virtual. Hoje, provavelmente 20 e 30% dos físicos acham que isso é uma boa ideia, porque seus experimentos os estão forçando a pensar que isso é uma boa ideia. Eles fazem experimentos agora no experimento do CERN. Estavam analisando o hadron, o que eles chamam de partícula de Deus, bóson de Higgs. Eles estavam analisando o bóson de Higgs. E você pode ir ao YouTube e ouvir alguns desses cientistas falarem, porque muitos deles foram entrevistados, porque o Higgs foi um grande acontecimento. Você sabe um pouco sobre isso. Há cerca de um ano, muitas notícias, muitas entrevistas.